Oi, meus amigos. O nosso assunto hoje é hospitalidade. É um tema que eu acho que merece bastante consideração. Se você conversar com pessoas mais antigas da sua família, se você conversar com uma tia que já tem bastante idade, ou se você conversar com um avô seu, você vai escutar histórias de hospitalidade. Bom dia, John, tudo bem? Pastora Sara, tudo bem com a senhora? Falando em hospitalidade, eu vi muita hospitalidade na pastora Sara. Um dia me recebeu com a minha família e uma vez também eu pedi que ela recebesse um amigo. Ainda que não se deva fazer isso, eu precisei fazer e fui atendido. A hospitalidade é uma virtude fantástica. E quando você conversa com pessoas mais antigas, eles vão te falar sobre hospitalidade, de como era comum hospedar os parentes na casa da gente, hospedar amigos. E até, se você falar com gente de mais tempo, você vai ouvir até de quem hospedava estranho. Olha só, nós vamos chegar aí. Bom dia, John. Tudo bem, meu filho? Então, a pessoa que é hospitaleira, a pessoa que exerce bem essa virtude, você vai notar nela que ela é simpática, ela é uma pessoa acessível, é gente fácil de conversar, é gente de sorriso fácil, entendeu? Porque a hospitalidade, ela não se limita àquela capacidade de receber alguém na nossa casa, não é só isso. Vai acabar nisso, mas não é somente isso. A pessoa hospitaleira, ela manifesta muita simpatia, e ela também apresenta um cuidado forte com a pessoa que está passando por dificuldade. Então, a pessoa hospitaleira, ela é uma pessoa cuidadora, está no DNA dela. É um dom, é uma virtude. Agora veja, a dificuldade de a gente dizer que é um dom, e é um dom, a hospitalidade é um dom, é que quando nós dizemos que alguém tem o dom para a hospitalidade, pode dar a entender, pode parecer que os demais não têm responsabilidade com os seus semelhantes, notou? Então só quem tem hospitalidade deve ser simpático, deve manifestar cuidado, deve receber em casa, deve acolher, e os demais não. Contudo, há um texto na Epístola aos Hebreus que diz assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, sem saberem, hospedaram anjos. Olha que lindo isso, eu já vou chegar nessa história aí de hospedar anjo. Com certeza, quem escreveu a epístola, eu creio que foi o apóstolo Paulo, ele tinha em mente a experiência de Abraão registrada lá em Gênesis 13. Oi, Carol, tudo bem, querida? Bem-vinda, viu? Então, eu falei Gênesis 13, não, Gênesis 18. Lá está registrada a experiência de Abraão, quando ele recebe 3 varões. Depois, no desenrolar do texto, você vai perceber que é o Senhor e 2 anjos. Mas quando Abraão os recebe, Abraão não sabe que é o Senhor e 2 anjos. Ele não sabe. É só você notar a maneira como ele trata. E ele não trata mal, ele trata bem. Mas ele trata como quem trata viajantes. Preste atenção nos detalhes, não vou falar sobre isso porque faz parte de um sermão meu que já está aí nas redes sociais, Mas Abraão não sabia que estava hospedando anjos, e então acolheu esses 3 varões e ele foi muito abençoado. E então, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13, agora sim é o 13, o escritor diz: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela muitos, sem o saberem, hospedaram anjos. Agora note o seguinte: eu lembro quando eu era criança,
que a gente se hospedava ou na casa de algum tio, na casa de minha avó. E também quando viajávamos, que papai era missionário, muitas vezes nós nos hospedamos na casa de outras pessoas. Papai não tinha dinheiro para hotel e alguém nos acolhia. Nos acolhia. Eu ia dizer que o acolhia, mas não, nos acolhia. E sempre nos acolhiam muito bem. E quando eu pensava sobre hospitalidade, me veio o seguinte pensamento, que talvez hoje a gente tenha dificuldade de hospedar alguém na nossa casa, porque as casas diminuíram muito de tamanho, e então nós não temos nenhum excedente, é difícil de hospedar alguém. Quando eu olho assim superficialmente, dá a impressão que isso é fato. Contudo, quando eu reporto a minha infância, eu lembro que muitas vezes a gente dormia na cozinha, sobre alguma coberta, sobre algum acolchoado, ou então dormíamos embaixo da mesa da sala, que eram mesas altas, mesa de janta, notou? Então, se eu for tentar ser honesto, vai parecer para mim que o que encolheu não foi a nossa casa, foi o nosso coração, entendeu? Nosso coração se fechou. E eu não falo isso para entristecer ninguém, porque é difícil não fechar o coração com tanta notícia ruim de assalto, de violência, e a televisão e as redes sociais noticiam isso. E nós nos assustamos e nos encolhemos, já não queremos receber ninguém, fechamos a nossa casa, fechamos nosso coração. Contudo, a maioria das pessoas que vão ver essa minha fala são pessoas cristãs, notou? A maioria, pessoas cristãs. Ora, como é possível que eu, sendo cristão, eu ignore a exortação das Escrituras e justifique isso por causa dos tempos que vivemos? Qual época, hoje eu estava trabalhando um pouquinho fora e estava pensando, em qual época da história da humanidade não houveram pestes, guerras, tragédias? Quando foi que não houve gente má, gente maligna mesmo? Quando foi que não houve? E a exortação da palavra de Deus é sempre a mesma. Não esqueça da hospitalidade, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. E é aqui que eu quero contar uma história de anjo. Eu sei muita história de anjo. Meus amigos, repito, a maioria que me ouve aqui são cristãos. Alguns são cristãos católicos, outros são cristãos protestantes ou evangélicos, mas são cristãos. E a impressão que eu tenho é que a parte católica da igreja exagera a relação com os anjos. É a impressão que eu tenho. Fazem orações para anjos, tem imagens de anjinhos. Eles são muito bonitos, dá vontade de comprar mesmo. Eu, pelo menos, já tive vontade de comprar um anjinho de tão bonito que é. Então, note, por um lado, nós temos a parte católica da igreja que exagera a relação com anjos. Por outro lado, a parte evangélica ou protestante subestima a realidade do ministério dos anjos no nosso meio. Isso aqui é só prestar atenção que você vai ver. A igreja católica exagera pelo excesso, a igreja evangélica exagera pela falta, como se os anjos não estivessem continuamente com o cristão, na casa do cristão, no ministério do culto. Isso é uma fala bem clara da palavra de Deus. E olha o que aconteceu. Meus pais eram um pastor em Pato Branco, no Paraná. E minha mãe sofria de inflamação na garganta. Não é que ela teve uma vez. Isso era normal. Ela sofria demais com essas inflamações. Sofria muito, muito, muito. Então, isso aí foi em 1971.
Então você veja que o recurso era pouco, tanto o recurso médico, né, de você ir ao médico, quanto o recurso financeiro mesmo, né? Então ela sofria com isso. Um dia ela está terminando de lavar a louça na janela, aquelas casas de madeira antiga, que a janelinha já dá direto para a rua. E era a casa pastoral da igreja lá em Pato Branco. E minha mãe está lavando a louça, terminando de lavar a louça, aquela dor, febre, pensando assim, meu Deus, eu vou terminar isso aqui correndo e vou me deitar, porque eu não aguento mais essa dor na garganta. Quando ela está pensando isso e olha pela janela, vem duas irmãs ao encontro da casa pastoral. Ela pensou assim, meu Deus, eu já estou com essa dor insuportável, agora ainda vou ter que fazer sala para essas duas irmãs. Ela se fechou, ela não queria que aquelas irmãs viessem, mas o que ela ia fazer, não é verdade? Mas ela não falou isso, ela só pensou. E aquelas mulheres vieram, minha mãe nunca tinha visto elas, nunca. Não sabia o nome, não sabia de onde vieram, nada. E elas, quando chegam, elas já dizem assim, a irmã, não se preocupe. Nós só viemos orar pela senhora para Jesus curar a sua enfermidade. E depois nós já vamos embora. Olha que coisa linda. Aquelas duas mulheres oraram pela minha mãe, foram embora. Minha mãe nunca tinha visto elas, nunca mais viu. E o quê? Minha mãe nunca mais teve inflamação, dor, febre na garganta. Jesus curou ela. Quem você acha que ele enviou lá na casa de minha mãe? Então, a Epístola aos Hebreus é bem clara. Está lá no capítulo 13, me parece que é o versículo 2. Diz assim, e não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela, sem o saberem, alguns hospedaram anjos. Então, hoje eu quero convidar você, né? Se eu posso sugerir algo para você. Faça parte desses cristãos que são hospitaleiros, que têm a capacidade de hospedar alguém em casa, sabe? A pessoa que você hospeda, ela não conhece as regras da sua casa. É possível que ela quebre alguma regra, entendeu? Ela também não sabe se alguma coisa na sua casa tem um defeito que se ela mexer vai estragar e talvez não sabendo ela mexa e estrague, entendeu? A hospitalidade inclui tudo isso, inclui uma perspectiva de amor, de acolhimento, de a pessoa poder vir para minha casa e se sentir bem, né? Não como se ela estivesse na casa dela, porque isso nunca vai acontecer em nenhum aspecto, nem para melhor, nem para pior, né? Mas ela vai se sentir bem, entendeu? E uma outra coisa que a gente pode observar, como eu nasci na igreja e passei a minha adolescência, a juventude na igreja, era comum acontecerem as excursões de jovens, os congressos maravilhosos. E era comum que a igreja hospedeira, que a igreja que hospedava o congresso, hospedasse também os jovens, os irmãos. Então as casas se abriam para receber os visitantes. E a gente se hospedava naquela casa. Alguém colocava um colchão lá, ou alguém cedia uma cama e tomávamos banho lá, café, janta. Era uma festa. E depois, quando era na nossa cidade, acontecia a mesma coisa. Entretanto, nós estamos em dívida com a hospitalidade. É mais trabalhoso hoje você conseguir que pessoas da igreja abram a sua casa para receber alguém. Eu não sei se foi a rede social, eu não sei se foi a melhora na condição de vida das pessoas que estragou isso. Porque daí alguém tem constrangimento, mas eu vou receber a pessoa na minha casa, a minha casa é simples, meu café é simples, é só café preto com pão e chimia. Ora, eu não sei você. Eu gosto muito de refeição, gosto de café, gosto de pão, gosto de chimia, de leite quente. Mas quer saber o que eu gosto mesmo? É de ficar em roda da mesa conversando com gente. Se a conversa é boa, é isso que vai ficar em primeiro lugar, é isso que vai marcar.
tá bom? Então hoje eu quero te convidar, pense na hospitalidade e pense nesse texto de Hebreus que diz: não se esqueçam da hospitalidade, porque através dela, sem o saberem, alguns hospedaram anjos. Tenha um dia lindo, alegra o teu coração.